não me libertou. Os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito recitar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar. Boa noite, gente boa. Boa noite, irmãos. Prazer estar mais uma vez com os irmãos. Depois de uma manhã abençoada, retornamos agora, meus irmãos, mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Estamos juntos, né? Vamos juntos aí estudando a Palavra de Deus neste domingo abençoador. Temos muitos irmãos da nossa igreja, irmãos e familiares, precisando das nossas orações. Eu quero contar com as orações dos irmãos, vamos continuar orando por todos. Você sabe as pessoas da sua família que estão precisando das nossas orações. Você sabe daqueles que estão enfermos, daqueles que estão afastados, daqueles que ainda não fizeram a sua decisão ao lado de Cristo Jesus. Então eu quero contar com certeza que você está orando, tem orado, eu tenho orado pelos irmãos, eu tenho orado pela igreja, tenho orado pelos enfermos. Esta semana eu recebi uma mensagem de uma irmã agradecendo ao pastor por ter orado por alguns irmãos e seus familiares. Então eu quero dizer aos irmãos que é o nosso dever, nós estamos aqui para orar uns pelos outros, assim como os irmãos oram por mim, pela minha família, eu também oro pelos irmãos, oro pela igreja, pelo bairro. Com certeza, meus irmãos, precisamos ser crentes comprometidos com a oração. Hoje nós vamos falar sobre o tema é tempo de testemunhar a palavra de Deus. É tempo de testemunhar a palavra de Deus. Vamos estar em oração, porque Deus vai nos abençoar nesta noite. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir a direção do nosso Deus para o estudo desta noite. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Deus, nós estamos agradecidos a Ti por esta grande oportunidade de estarmos como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, como servos de Deus, com os amigos que estão recebendo a nossa mensagem, o nosso estudo. Tome em Tuas mãos, abençoa os familiares, abençoa, Senhor, a igreja, aqueles irmãos que estão enfermos. Tome em Tuas mãos e que tenhamos realmente um estudo abençoador, possa falar os corações, as vidas, possa nos despertar na noite de hoje. É a oração que fazemos ao Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Estamos juntos, irmãos? Sim, eu creio. Daqui a pouco a gente volta. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai agir. Olá, crianças! Tudo bem? Boa noite! A tia Val está aqui com muita saudade de todos, né? E graças a Deus, mais no final de semana. Não é isso? Então, hoje vamos falar sobre 4 leprosos de Samaria. E nesta noite, nós teremos uma convidada especial que irá nos ajudar a contar essa bela história desses 4 homens. Vamos receber e ouvir com muita atenção a tia Ruth. Ela é promotora de missões nacionais, responsável pelo trabalho missionário com as crianças no nosso Brasil. Tá bom, amiguinhos? Então, assista com bastante atenção que já voltamos, tá? Até já!
crianças do meu Brasil, tudo bem? Vou contar uma história que está aqui, olha, na Bíblia, a palavra de Deus. E essa história encontra-se em 2 Reis, capítulo 7, dos versículos 3 ao 11. Os 4 leprosos de Samaria. Imagine que você está com muita fome e de repente descobre um lugar com muita comida de graça que daria para matar a sua fome muitas e muitas vezes. O que você faria? A Bíblia conta a história de 4 homens que passaram exatamente por isso. Vamos conhecê-los? Na época em que essa história aconteceu, as cidades de Israel eram cercadas por muros para protegê-los dos povos inimigos. O rei de Israel, esse aqui, o Jorão, morava em Samaria. Ben-Hadad, esse rei aqui, era o rei da Síria. E ele cercou Samaria com todo o seu exército, impedindo que pessoas, animais, alimentos entrassem ou saíssem da cidade. Por isso, as pessoas estavam passando fome, estavam muito magrinhas, muito doentes e muitas morreram. A situação era muito grave. Do lado de fora da cidade viviam 4 leprosos. Os leprosos não podiam viver dentro dos muros da cidade, pois eles eram considerados impuros, eram discriminados. Eles também estavam com muita fome, porque dependiam da caridade das pessoas que moravam dentro dos muros. Mas agora não tinham comida nem para elas mesmas e também não podiam sair para alimentá-los. Então eles pensaram: o que adianta a gente ficar aqui esperando a morte? Se ficarmos, vamos morrer, porque ninguém vai nos alimentar. Se tentarmos entrar na cidade, lá também não conseguiremos comida. Então, vamos para o acampamento dos sírios. Vamos nos entregar como escravos para eles. Se eles nos deixarem viver, melhor. Se nos matarem, íamos morrer de qualquer jeito. Enquanto isso, no acampamento sírio, os soldados ouviram um grande barulho, um grande estrondo. Era barulho de cavalos e carros de guerra. Parecia que um grande exército estava aproximando. Eles pensaram: será que foi o rei de Samaria, o Jorão, que contratou uma outra nação para lutar contra nós, para lutar contra eles? O barulho era tão grande, tão ensurdecedor, que eles saíram correndo
correram muito, saíram correndo, deixando tudo para trás, para salvar as suas vidas. Recolheu todo o povo que estava cercando Samaria e correram muito, deixando o acampamento vazio. Por isso, quando os leprosos chegaram, o acampamento dos sírios estava sem ninguém, totalmente vazio. Todos foram embora. Eles encontraram muita comida, suco, leite, cafezinho por todo lado, muita fruta, comida à vontade. Olha quantas frutas, muitas frutas. Olha, encontraram também muitos legumes, muita comida. Que alegria para esses leprosos! Encontraram muita riqueza. Animados, eles começaram então a recolher tudo que encontravam. Recolheram as frutas e comiam e se fartavam com tantas coisas gostosas para eles comerem. Enchiam o bolso de moedas. Olha quantas moedas, quantas riquezas, muito dinheiro, tudo deixado para trás. Muitas moedas, muito dinheiro, quanta riqueza. Entravam numa barraca e faziam a mesma coisa. Imagine que depois de tantos dias passando fome, eles podiam comer à vontade e de graça. Para todo lado que olhavam, havia comida e muita riqueza. Depois de comer bastante e ficar satisfeitos, eles pararam para conversar. E começaram a conversar entre eles e pensaram e falaram: vejam bem, acho que não estamos fazendo a coisa certa. Lá na cidade, ninguém sabe ainda o que aconteceu aqui. Estão todos com fome e sem esperança. Precisamos dar as boas notícias para eles. Sem demora, vamos rapidamente dar as boas notícias e avisar ao rei. Então eles voltaram e avisaram os guardas do portão. Os sírios sumiram, foram embora. O rei Jorão, desconfiado, enviou espiões para ver se realmente havia acontecido isso e se os leprosos estavam dizendo a verdade. Quando eles voltaram e contaram o que viram, o povo da cidade saiu correndo para conseguir comida. E havia uma fartura e todos podiam se alimentar. Todos estavam fartos de tantas frutas, tantos legumes, muito leite, muita bebida. Que festa para esse povo que estava faminto. Tudo isso aconteceu porque os leprosos decidiram compartilhar o que tinham recebido. Nós também temos recebido muitas bênçãos de Deus. Será que estamos dispostos a repartir com os outros aquilo que recebemos?
o que aprendemos com a Bíblia, um versículo na Bíblia que diz assim: sim, que há mais bênção em dar que em receber. E uma boa maneira de repartir é ofertar para missões. Quando ofertamos, ajudamos a sustentar os missionários que estão nos campos, espalhando o amor de Deus para as pessoas e em lugares que não podemos ir. Mas além das ofertas, podemos repartir o nosso tempo, nosso conhecimento, nossos brinquedos, nossas roupas, nossos alimentos e abençoar pessoas que passam necessidades. Porque Ele me amou, eu amo, eu oro, eu reparto e multiplico o amor do nosso Deus. Então, amiguinhos, que história maravilhosa, né? Que a tia Ruth nos trouxe nessa noite. Não é isso? Que linda reflexão, né? Sobre tudo que ela nos falou, separei algo muitíssimo importante para aplicarmos na nossa missão. Anunciar e compartilhar, levar as boas novas, ou seja, levar boas notícias. Os sírios sumiram, foram embora e fugiram. Vocês viram que os 4 homens leprosos foram correndo anunciar o que tinha acontecido para aqueles que ficaram para trás? Quem ficaram para trás? Vocês se lembram? Os famintos, os extremamente necessitados, os sem fé e sem esperança. Assim, no Brasil afora, encontramos milhares de pessoas necessitadas, pessoas necessitando receber as boas novas do amor de Deus. Né, amiguinhos? Tem pessoas que só ficam falando de derrotas, não é isso? Só falando de coisas que não devem. E esquecem de falar de Jesus, que é tão importante em nossas vidas, não é? Será que estamos dispostos a compartilhar com os outros? Assim como aqueles 4 homens leprosos? Como aqueles 4 homens fizeram, anunciando tudo aquilo que receberam do Senhor? E muito importante, amiguinhos, que eles receberam, né, o que eles estavam muito famintos, com muita fome, né, como vocês viram no vídeo, como a tia Ruth contou. E eles estavam extremamente necessitados de alimentos. Então, eles fizeram o quê? Compartilharam, né? Foram anunciar as boas novas. Aquelas pessoas que eles também sabiam que estavam passando necessidade. Olha que coisa linda, que gesto maravilhoso. Então, é isso, amiguinhos. Nós agradecemos a tia Ruth por essa ilustração tão linda e significativa para as nossas vidas. Eu amo, eu multiplico, eu oro, eu compartilho o amor do nosso Deus. Vamos repetir com a tia Val? Eu amo, eu multiplico, eu oro, eu compartilho o amor do nosso Deus. Que coisa linda, né, amiguinhos? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos repetir? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, amiguinhos, a tia Val vai encerrando por aqui, né? Que nós possamos
praticar missões, né? Não só ficar nas palavras, né, amiguinhos? Levar o amor de Deus, compartilhar, multiplicar, né, isso? A todos aqui na terra, aos mais próximos de nós, né? Os vizinhos, os parentes, os priminhos de vocês, os familiares, né? Então é isso, amiguinhos. Que vocês, né, venham ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Tudo de bom para vocês, para a família. Que seja uma semana de paz, tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Beijinhos, saudade. Tchau. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Socorro dai salvação, pois cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Estás aqui, teu amor me faz sentir tua presença sobre mim, tua presença sobre mim.
Eu sei que estás em meio às tempestades, até mesmo em silêncio aprendi que estás presente. Em ti confiarei, e 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 em ti confiarei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Senhor onipotente descansará. Refúgio seguro, minha fortaleza, em ti eu posso confiar. Ele me cobriu com suas penas e debaixo das suas asas posso descansar. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Não tema amanhã, Deus proverá. Ele é o meu pastor, nada me faltará. E ainda que a figueira
é tempo de testemunhar da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, por gentileza, em 2 Coríntios, digo, capítulo 4, verso 13, versículo pelo qual já muito conhecido dos irmãos. Então, abra sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 13. Diz assim na versão Almeida 21. Também, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Vale a pena no finalzinho repetir? Vamos lá. Cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Então, como introdução, irmãos, deste estudo, eu gostaria de dizer aos irmãos o seguinte: espírito de fé. Mais provável que a interpretação que vê uma referência ao espírito humano é aquele que vê uma referência ao Espírito Santo. Além de ser o espírito de fé, também é o de adoção da sabedoria, da graça e da glória. Então, esse espírito de fé consegue reunir, meus irmãos, alguns pontos importantes que vem a ser a adoção, o espírito da sabedoria, da graça e da glória. A partir de agora, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas perguntas e pelas quais a gente vai trabalhar com essas perguntas e essas 4 perguntas, e depois então nós vamos caminhar um pouco mais o nosso estudo. Então a primeira pergunta é o seguinte: o que eu preciso para falar de Cristo na igreja? Então esta é uma pergunta que cabe de uma forma assim muito individual. Por mais que eu queira transferir essa responsabilidade para outros irmãos, para outras pessoas, eu terei, obviamente, dificuldades. Então eu preciso falar de Cristo na igreja. Quando chega alguém nos visitando, nós temos que recebê-los de uma forma muito cordial, muito harmoniosa, amorosa, e dizer à pessoa da importância dela no culto ou na igreja naquele momento. De repente, num culto, de repente é uma reunião de confraternização, é o chá das senhoras, né? O chá da tarde. Então, ao receber alguém, logicamente nós vamos dar um tratamento todo especial. E meus irmãos, quem não fica contente de ser bem recebido em algum lugar? Quer em casa, quer na igreja, quer na rua, quer você no mercado, você vai fazer uma compra, né? E ali o caixa te trata muito bem, o atendente te trata muito bem, quer no banco, a pessoa que, logo a primeira pessoa que distribui a senha, dá aquela saudação. Alguns bancos estão agora com uma técnica, né? Pelo menos o Bradesco, lá em São Gonçalo é assim, né? Quando abre a agência, fica todos enfileirados, os funcionários, um grupo à direita, outro grupo à esquerda, para receber, então, os clientes. E não importa aí, o cliente que tenha possibilidade, que não tenha, foi pagar alguma conta, foi receber a sua aposentadoria, não importa. Então, voltando então ao caso da igreja, então eu entendo, meus irmãos, que eu preciso falar de Cristo na igreja. Então eu preciso, de algum momento, ensinar as crianças, por exemplo. Às vezes deixamos por responsabilidade dos professores. Ah, não, tem lá as professoras de crianças, né? Nesse tempo, a irmã Antônia, a irmã Valquíria, mas nós temos que realmente ensinar as crianças no caminho em que deve andar. Então, eu preciso falar de Cristo. Olha só, olha o que o texto diz: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ora, você vai falar aquilo que você crê. Você crê em Jesus como seu Salvador pessoal. Você crê na Bíblia como palavra de Deus. Então, você vai falar realmente de Cristo
meus irmãos, no momento próprio, na hora própria, na igreja de Cristo Jesus. O que é que eu preciso para falar de Cristo na família? Então eu vejo os irmãos, no nosso grau de parentesco, nós temos no nosso lar, nós temos outros parentes que moram em outros lugares que precisam de uma palavra. Precisam de falar de uma palavra nossa, nós falando de Cristo a essas pessoas. Então, são familiares nossos, são pessoas da nossa intimidade até mesmo, são pessoas que estão sempre juntos, estão sempre nos visitando, nós estamos visitando essas pessoas, mas por outro lado, nós temos que entender de que elas precisam receber a mensagem de Cristo. Como já disse, eu gosto de estar com a família, né? Eu gosto de estar junto da família, mas meus irmãos, quando tem familiares não crentes, eu não posso perder a oportunidade de falar de Cristo. Então, o texto diz, crio, por isso falei. Então, você vai falar de Cristo naquele Cristo que você acredita. Talvez não seja aquele Cristo que é falado, é transmitido através da televisão. Alguns, na verdade, para terem recursos próprios, né, colocam o nome de Cristo na frente, mas nós vamos entender de que nós temos que falar de Cristo, aquele Cristo que nós cremos, aquele Cristo que nos salvou, aquele Cristo, então, que nos transformou. Então, eu preciso falar de Cristo na família. Eu tenho necessidade, meus irmãos, nesses finais de tempos, eu tenho, nesse tempo de pandemia, irmãos de aflições, eu tenho que falar de Cristo às pessoas sem Cristo e sem salvação. Como diz a Bíblia, meus irmãos, primeiro, ou aqueles que são da igreja, aqueles que estão fora da igreja, aqueles que já foram crentes em algum momento, aqueles que não têm Cristo como Salvador pessoal. A terceira pergunta é: quais as maneiras e tempo disponível que eu tenho para falar de Cristo? Ih, pastor, eu não tenho tempo de falar de Cristo. Eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Eu estudo de manhã, de tarde e de noite. De manhã eu tenho meus afazeres de casa, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que fazer o lanche da tarde, eu tenho que fazer o lanche da noite, eu tenho que preparar o jantar, meu marido que trabalha, e a gente começa então a alocar uma série de situações que vai então nos impedir e vai tomar o nosso tempo, que nós vamos dizer, esse tempo de fato é o tempo de Deus. Então, irmãos, eu gostaria de dizer aos irmãos que, preferencialmente, eu tenho estudado a Palavra de Deus, eu tenho lido, eu tenho feito a minha devocional, eu tenho feito a minha leitura diária da revista, da Escola Bíblica Dominical, do domingo seguinte. Meus irmãos, sempre faço na parte da manhã. Aí alguém vai dizer: pastor, que horário seria esse? 5 horas da manhã, 5h30, 4h30, né, 6h30. Então isso varia de um dia para o outro, mas eu quero dizer aos irmãos, preferencialmente. Alguns outros irmãos acreditam que vão fazer à tarde, outros irmãos vão fazer à noite. E não creio, mas pode ser que aconteça, algum irmão vai fazer então de madrugada. Acorda de madrugada para fazer o seu, ou acorda ou não dorme, né, cedo, para fazer então a sua devocional. O importante, irmãos, é que eu queria deixar para os irmãos, é que nós temos que dar o tempo que é de Deus. Nós temos que estudar a Bíblia no tempo próprio, no tempo que é de Deus. Nós não podemos substituir o tempo de Deus por outras atividades pessoais. Não estou dizendo que seja errado, não, irmãos. Eu estou dizendo que o tempo de Deus é o tempo de Deus. Não é isso? Então eu quero deixar esta oportunidade para os irmãos para que nós venhamos a repetir. Eu preciso falar de Cristo na igreja, eu preciso falar de Cristo na família e eu preciso ter tempo disponível para falar de Cristo. Então, no texto, nós temos algumas condições para falar de Cristo. Então, eu gostaria que os irmãos pensassem nesse texto que nós lemos. Eu vou fazer a leitura mais uma vez, mas eu quero pedir aos irmãos que pense bem. Nós vamos trabalhar um pouquinho agora
algumas frases do texto muito importante para todos nós. Então, no texto nós temos algumas condições para falar de Cristo. Então, voltando ao texto, todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Então, o que o texto nos leva a pensar? Ter o mesmo espírito. Ou seja, estarmos na mesma direção. Estamos buscando a presença do Espírito Santo de Deus para aquele momento quando vamos falar, como vamos testemunhar de Cristo. Então, irmãos, é importante ter esta condição. Na igreja, por exemplo, nós estamos num culto, mas estamos no mesmo Espírito, louvando a Deus, cultuando, lendo a Bíblia, os cânticos espirituais, os hinos do cantor, ou outro inário para o culto cristão. Então nós queremos ali fazer a mesma coisa. Alguém está no nosso lado que precisa das nossas orações, alguém está do lado direito, está do lado esquerdo, alguém está na nossa frente. Então nós precisamos estar em sintonia com Deus, no mesmo Espírito, na mesma vontade de estar junto com o Senhor. Agora, o texto nos fala, está escrito. Ora, se está escrito, esse escrito aqui que o texto está dizendo é a palavra de Deus. Está escrito, né? Cri, por isso falei. Então, Paulo, falando aos Coríntios, na sua segunda carta, ele dá esta definição para todos nós. Está escrito, olha, se está escrito, nós vamos falar. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Nós vamos ter a oportunidade de falar de Cristo a alguém. Uma outra coisa, irmãos, é crer. Como é que você vai falar daquilo que você não crê? Daquilo que você não acredita? Você acha que não aconteceu? Que algumas histórias bíblicas elas não foram reais? Como que você vai falar de algo que você não acredita? Como você vai ensinar uma criança a palavra de Deus, histórias bíblicas, se você não acredita naquela história? Eu estou dando aqui uma comparação, é claro, nós estamos fazendo um estudo, mas o estudo nos leva à reflexão, nos leva a pensar. Depois, crer para depois falar. Não posso falar do que eu não creio. Se Deus não falar a minha vida, eu não posso testemunhar. Então, essa maneira de você crer para depois falar, nós vamos entender que se Deus não falar a minha vida, a sua vida, não falar a vida da igreja, eu estou impedido de testemunhar. O outro ponto que o texto destaca é o que pregar na igreja, na família, no bairro, na comunidade onde nós moramos, onde está localizada a nossa área de atuação, que poderá ser na igreja, pode ser na área da igreja, que é a área de atuação da igreja, ou em qualquer outro lugar. Você vai exatamente pregar. Pregar o quê? Pregar a palavra de Deus. Testemunhar o quê? Testemunhar da palavra de Deus. Você vai orar como? Segundo a vontade do nosso Deus. Você vai orar em nome de Jesus. Você não vai falar vai orar em seu nome. Você vai orar em nome de Jesus. Então Jesus nos dá então esta autorização para nós testemunharmos dele, orarmos a ele, falarmos dele em todos os momentos, em todos os lugares. Por isso, cri, por isso falei. É isso que diz o texto, né? Então, nós cremos, por isso também nós falamos. Então, eu quero, neste momento, irmãos, partir então para a conclusão. Irmãos, não temos uma outra missão. Ou melhor, nós temos uma missão, orar, ler a Bíblia e testemunhar. Então, esses 4 momentos precisam estar inseridos em cada coração e em cada vida. Nós precisamos viver, meus irmãos, e sermos movidos pela oração, sermos movidos pela leitura da palavra de Deus, sejamos movidos pelo testemunho. Por quê? Porque a nossa missão é pregar a Cristo.
a nossa missão é amar a igreja que é de Cristo. A igreja não é propriedade nossa, mas a igreja é propriedade de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o fundador da igreja. Então entendemos que a igreja não é propriedade nossa, né? Usamos um jargão assim muito popular. Vai lá na minha igreja, né? Então essa minha igreja, nós estamos referindo, vá à igreja de Cristo Jesus, vá à nossa igreja lá em Fazendinha. Então, há um cântico muito antigo, né? Um corinho, né? Um cântico espiritual, que diz assim: eu amo a Cristo, meu mestre, eu sei que Ele me ama e eu sei que Ele é o meu Salvador. Essa mensagem, ela nunca se apaga dos nossos corações, das nossas vidas. O crente tem essa certeza que nós devemos amar a Cristo e sabemos que Ele nos ama e sabemos que Ele é, então, o nosso Salvador. Então, é tempo de testemunhar de Cristo. Que tempo é este? Hoje, agora. Amanhã pode ser muito tarde, meus irmãos, mas hoje Cristo nos quer libertar. Nós não cantamos isso? Cantamos. Que Deus possa, então, nos abençoar nesta noite e sabemos que Cristo tem uma proposta toda especial para cada um de nós. É tempo de testemunhar a palavra de Deus e que o Senhor, para tanto, nos abençoe nesta noite. É a nossa oração. Uma semana muito abençoada para todos os irmãos. É a nossa oração. Amém. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de
uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, vamos lá, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir,